Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 3 da série Desafios da Gestão do MentorXcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto complicado, mas inevitável em muitos casos, que é o desligamento humanizado. Pois é, pessoal, às vezes o feedback foi feito direitinho, a pessoa entendeu o ajuste de rota, né? O plano foi seguido, à risca, o time está motivado, está engajado, mas às vezes desligamentos acontecem, fazem parte da gestão. Então, como fazer esse desligamento da maneira mais profissional possível e benéfica dentro do que pode ser, né, tratado de benefício numa situação tão ruim como essa. A gente trouxe aqui uma pesquisa realizada pelo pessoal da Glassdoor, que ela falou que 70% das pessoas entrevistadas afirmaram que a forma como os colaboradores de determinada empresa são tratados na sua saída, ou seja, no seu desligamento, afeta a decisão desse candidato de entrar para trabalhar nessa empresa ou não. Então, por exemplo, vocês conhecem, quem não conhece, acho que é legal dar uma fuçada. Então, na Glassdoor, as pessoas que trabalham ou já trabalharam em determinada empresa, elas têm possibilidade de comentar sobre a experiência de trabalhar nessa empresa. Então, é um local público onde todo mundo que quiser pode entrar lá e digitar o nome da empresa XYZ e ver os comentários que os funcionários atuais ou ex-funcionários emitiram a respeito dessa empresa. Sim, legal. Então, é uma opinião bem genuína a respeito de como é que essa empresa é, porque são os funcionários, os colaboradores falando como as coisas acontecem dentro da empresa. Então, tem muita gente que quando está fazendo um processo seletivo de entrar na empresa XPTO, vai lá na Glassdoor, digita o nome dessa empresa e vê o que os funcionários dessa empresa falam sobre ela. E aí tem muita gente que, ao se deparar com o fato de que essa empresa, no momento do desligamento, trata mal as pessoas, faz com que as pessoas meio que desistam do processo seletivo. Então, desligamento é um elemento levado em consideração, inclusive para quem está entrando numa empresa, já imaginando como é que ela vai sair ou vai ser tratada quando sair. Olha que loucura. Fator de atração ou não. Sim. E aí, André, isso me fez lembrar uma coisa que você fala pra gente lá nos nossos treinamentos, nas mentorias que a gente faz, que assim, o desligamento ele também faz parte da experiência do colaborador. É isso né? mesmo. E a gente acha que a experiência do colaborador são coisas assim do dia a dia, quando a pessoa já está ali dentro da empresa trabalhando. Mas não, ela começa na atração, quando a pessoa ainda nem entrou, e termina só também no offboarding, né? Quando a pessoa está saindo da empresa. Isso também é a experiência do colaborador, certo? Certíssimo. E a gente precisa cuidar disso para que ele seja realmente um processo humanizado. E essa palavra humanizado, né? Que é essa história de humanizado num processo de desligamento? O que é humanizar um desligamento? O que é humanizar um desligamento? E talvez a maneira mais simples de traduzir isso possa ser colocar a pessoa no centro. O centro enquanto o respeito que a gente tem que dedicar para isso, né? A consideração que você tem que dedicar para isso. E quando a gente está falando de respeito e consideração dedicada a uma pessoa num processo de desligamento, começa ali desde o momento em que você toma a decisão. E aqui eu já quero contar um caos para vocês saberem que precisa ter um cuidado desde o momento em que a gente toma a decisão até o momento em que, de fato, eu tenho uma conversa e o desligamento ser efetivo. Até porque, invariavelmente, isso daí tem um delay, né, André? Entre tomar a decisão e efetivamente executar o desligamento... Pode demorar, né, PG? Pode demorar. E a gente sabe que quanto maior a empresa, talvez, assim, mais tempo às vezes demora. Né? O processo pode ser... Tem uma burocracia, né? Tem exatamente. Que ser então, independentemente do intervalo de tempo, se vai ser rapidinho ou se vai ser um pouco mais demorado, esse tempo entre tomar a decisão e comunicar o colaborador sobre o desligamento, alguns cuidados precisam acontecer. Primeiro caso que eu quero contar para vocês, que inclusive escutei em sala de aula outro dia. O colaborador, ele percebeu que ia ser desligado uns 15 dias antes, porque durante aqueles 15 dias ele parou de ser envolvido em algumas reuniões. O líder dele parecia que estava ignorando ele. Falava o mínimo do mínimo do mínimo. Sem maiores explicações, né? Do nada. E nada de diferente tinha acontecido. Então, qual é o ponto aqui? A partir do momento que aquele líder tomou essa decisão, ele, talvez até inconscientemente, começou a ignorar aquele colaborador. Olha só, tirou a pessoa do centro. Né? E aí foi muito chato, porque o colaborador, né, esse aluno contou em sala, esse líder contou em sala, que foi muito chato aqueles 15 dias,
Ele ficou extremamente desconfortável. Não, posso Parecia imaginar, que ele né? estava sendo, entre aspas, castigado por alguma coisa que ele tinha feito, porque ele estava se sentindo ignorado. É impressionante isso, né? A gente imaginar que possa... E acontece, né? E às vezes é até Acontece. inconsciente, como o André falou. Eu acho que até Muitas inconscientemente o contrário pode acontecer também. Tipo, por N razões, tomou-se a decisão de desligar o colaborador. Só que isso só vai acontecer por uma questão de processo da empresa no final do mês. Então ainda tem 2 semanas que eu tenho que lidar Sim. com o fulaninho aqui dentro. Uhum. Mas, puxa, que dó. Eu vou desligar o fulaninho. Então, na verdade, nos 15 dias eu vou tratar ele melhor do que trataria Meu Deus. naturalmente. É verdade. E às vezes é inconsciente, porque às vezes o dó fala mais alto, né? Fala assim, ai, que dó, a pessoa está perdendo emprego, etc e tal. E aí a pessoa trata diferente. Acho que o problema é tratar diferente do que você costuma Bruno, tratar. acho que aí matou a questão. Acho que é isso. Ter um comportamento Tratar diferente do normal. Exatamente. E aí pode ser tanto porque eu ignorei, quanto porque eu daí colei. Né? Não, PG, veja. Como é que você está hoje, PG? Né? Então, assim, nunca fiz isso. Nunca fiz. Chama atenção. E aí, como é que fica? Essa situação de ignorar, assim, pelo menos eu consigo discernir, assim, isso realmente acontece, né? Assim, e é bem o que você falou, quer dizer, às vezes inconscientemente as pessoas têm essa postura, porque tipo assim, cara, eu já não vou mais passar nada para ele, as informações não precisam, e a gente estava falando de comunicação também, já não precisam chegar da forma como eu vinha tratando, porque já não é tão importante. Ele em teoria, já não está mais no jogo, mas já ele está no jogo. Ele ainda até o está último no jogo, minuto né? ele está no jogo. É o que o Bruno falou, ainda faz parte lá isso daí ainda vai fazer parte da experiência dele dentro da empresa. Ele é um funcionário da empresa, né? Ainda, né? Claro que você não vai envolver num projeto que está acabando de começar. Mas até o último minuto, essa pessoa está no jogo. E ela tem que ser tratada dessa maneira, né? Como quem está jogando. Eu estava vendo vocês falarem agora aqui, estava pensando de novo, porque a gente está desde do primeiro episódio falando da importância do líder, né? E aí, assim, de novo, aqui o papel do líder, né, como o sustentáculo de tudo isso, né? Porque se ele tem esse tipo de comportamento, ele, como representante da empresa, vai passar essa impressão justamente numa pesquisa como essa daí, que fala da empresa. Mas a empresa, na realidade, são esses líderes, né? Eles é que estão representando. É isso aí. Num processo como esse daí, tendo um comportamento como esse que você está relatando aí, né, André? Que impressão vai passar para quem tiver interesse em vir a trabalhar nessa empresa, né? Com certeza. E aí volta num ponto que o Bruno comentou no nosso episódio anterior, quando a gente estava conversando a respeito de engajamento. A importância de olhar para si mesmo, o líder olhar para si mesmo, ativando o autoconhecimento. Porque ele precisa se perceber. É importante que ele se perceba, ele se pergunte, como é que eu estou agindo com essa pessoa que eu vou desligar daqui a 15 dias? Como é que eu estou agindo? Estou agindo como deveria? Se eu estivesse no lugar dela, eu estou agindo da forma como eu entendo que seria respeitosa? Verdade. Não, é que tem em relação ainda a um ponto anterior, né, de tratar as pessoas de uma maneira diferente, e que até a pessoa sair do jogo, ela está no jogo, né, que é o ponto que vocês comentaram, só uma distinção eventualmente para a turma que está envolvido em algum desligamento complicado. É lógico que a gente sempre cada caso tem uma particularidade, ou seja, se a gente está falando de uma pessoa que está sendo demitida por uma questão de quebra de confiança. Aí, assim, muito provavelmente a gente não está falando de um delay de 15, 30 dias, porque aí é quase que uma justa causa, ou é uma desligação mais tempestiva, deve ser mais rápido. Então a gente está sempre partindo de um pressuposto que não são essas causas, não é uma justa causa, né? Não é uma quebra de confiança ou fraude ou coisa do gênero, porque senão, obviamente, não faria sentido você passar informações sigilosas para uma pessoa que é uma fraudadora. Mas essa situação, a pessoa, entendemos nós aqui nesse papo, né, para efeito do exercício intelectual aqui, de que não é disso que a gente está falando, né? Com certeza. Então, acho que a questão de você se enxergar também, né, para replicar comportamentos que seriam adequados se você fosse a pessoa que estivesse recebendo isso, acho que essa máxima é importante. Até o cara sair do jogo, ele segue no jogo. Então, convide para reunião, né, passe o trabalho que tem que passar, cobre, se a pessoa fizer alguma coisa errada, cobra, né? E aí até arrisco dizer, se ainda tem um tempo decorrido de 15 dias, etc. e tal, a pessoa fez alguma coisa que merece um feedback corretivo, aplique o feedback corretivo. Como você deve ter feito durante todo o caminho, inclusive. Aplica, né? Para que o desligamento não seja uma surpresa, Bruno. Porque o que não dá a gente está trabalhando aqui há 6 meses, você não me deu nenhum feedback, depois de 6 meses você chega falando, não estava legal, né? É aquilo que a gente estava falando da frequência do feedback, não dá para você espaçar demais, né? Porque senão vira uma surpresa, né? Surpresa.
Puta, eu não tô na rota? Não, o cara... Exatamente. E aí, isso não é respeitoso. Porque uma forma da gente evidenciar o respeito pelo nosso time é dar informações para eles, para que eles possam agir sobre essas informações recebidas. E o feedback é um fluxo de informação. Então, à medida que a gente aplica um feedback, a gente está dando a oportunidade daquela pessoa fazer o ajuste de rota para não ter que chegar num desligamento. Perfeito. É claro que a gente sabe que, em algumas situações, a gente aplica o feedback, aplica um novo feedback, a gente monitora, acompanha, apoia. E, no decorrer do tempo, ainda assim não acontece o ajuste necessário para manter aquela pessoa no jogo. E aí a gente vai proceder o desligamento. E o ponto aqui é, nesse momento em que a gente decidiu, até o momento em que a gente vai conversar, além daquela atitude respeitosa de não ficar mudando o comportamento com essa pessoa, a gente precisa cuidar também do sigilo desse processo. Ou seja, o colaborador ele não pode ficar sabendo por outra pessoa que não seja pelo seu líder que isso vai acontecer. Deixa eu contar um outro caso para vocês que eu escutei em sala de aula. Aliás, né, gente? Hoje eu tô trabalhada no caos. Aliás, sala de aula é uma maravilha, né? Porque a gente, Pipoca, um monte de coisa, assim, ouve, assim, causos maravilhosos, interessantíssimos. A gente, inclusive, gosta demais de escutar, não é? Nossa, a gente poxa, gosta tem demais sido de muito escutar. legal a Tem sido experiência. cada vez mais bacana quando as turmas vêm e com essa troca. Um caso que eu escutei recentemente numa turma, quando a gente estava falando de desligamento humanizado, foi a pessoa contar que na empresa anterior que ela atuou, ela ficou sabendo que ia ser desligada porque ela achou o papel que formaliza o desligamento na impressora numa manhã que ela chegou. Quer dizer, da pior maneira possível. O papel dormiu na impressora de um dia pro outro? Dormiu na impressora de um dia para o Até a tia da limpeza sabia que ela ia ser demitida. Provavelmente. Então, assim, gente... Não dá para encarar como sendo um processo trivial, né, André? Não é. Assim como a gente falou do feedback, que precisa de uma preparação, que você precisa se planejar para aplicar um feedback de uma forma estruturada, aqui, talvez até mais, você precisa se planejar, você precisa tomar todos os cuidados, fazer de uma forma estruturada, respeitosa, né? Humanizada, como você está colocando, né? Mas, assim, esse tipo de negligência, né, de deixar um papel tão importante numa impressora, assim, já começa mal, né? Pois vai contra tudo que foi construído no caminho, né? Que a gente está pressupondo aqui que o caminho do relacionamento líder-liderado é um caminho em que a gente se propõe a construir confiança. Sem dúvida. Mas... Eu fico pensando que, do mesmo jeito que ninguém casa pensando em separar, ninguém contrata alguém pensando em demitir. Mas acontece. Acontece. Né? E quando acontecer, tem que ser respeitoso, enfim, né? Para que até as pessoas sigam, pessoas e empresas, nesse caso, sigam seus caminhos e sejam felizes, cresçam, evoluam, ganhem dinheiro, enfim. Né? Mas o fato de ser algo antinatural, no sentido de que ninguém casa pensando em separar e ninguém contrata pensando em demitir, por ser não natural, acho que as pessoas se sentem desconfortáveis e aí tentam gerar algumas compensações que podem, na verdade, ser um baita de um tiro no pé. Do mesmo jeito que eu estava falando, né, você comentou ali, a gente não pode tratar as pessoas de uma maneira diferente entre saber do desligamento e efetivar o desligamento. Não posso ignorar a pessoa ou deixá-la de lado, etc. E tal. Daí eu falei, também você não pode ficar elogiando demais se não era uma coisa que você fazia, etc. E tal. E eu vejo muita gente errando quando eu acompanho, às vezes, alguns desligamentos, das pessoas, na hora de fazer o desligamento com o colaborador, elogiando demais a pessoa, assim. Eu fico pensando que deve ser esquizofrênico na cabeça de quem está recebendo a comunicação do desligamento. Porque, assim, cara, se eu sou tão bom assim, você está me mandando embora, né? Então, assim, eu acho que é um pouco dessa, sabe, das pessoas se sentirem tão desconfortáveis por estar fazendo algo não natural, e aí você tenta compensar. Dá uma aliviada, né? Não tem que... Acho que não é uma questão de compensação. Não ajuda a aliviar. Eu não acho que ajuda também, é pior. Mas eu vejo a galera fazendo demais esse troço. Demais, assim, elogiando o cara e depois, né, empurra ali aquele papelzinho pro cara assinar. Cara, é esquizofrênico isso, velho. Né? É verdade. Porque você tá me elogiando, você tá me mandando embora, pô, né? Não é hora de elogiar agora. Não é hora mais. O feedback positivo na hora errada, né? Porra, cara. Né? Isso acontece demais. Então, essa questão do elogio, ou então, assim, de novo, pela questão do desconforto, né? Não sei se vocês já viram ou ouviram em sala de aula também. O pessoal aí, via de regra, bota a culpa nas pessoas que não estão na sala.
Viu essa também? Bota na empresa. Terceiriza né? a responsabilidade. Culpa da empresa, de novo, Putz, PG, se dependesse de mim... Se dependesse de mim, eu não faria. Mas, cara, a empresa mandou. Quem que é a empresa, né? Assim, cara, isso eu vejo demais também. Essa omissão, sabe? Essa terceira pessoa na sala. Assim, cara, não, aqui estamos na sala, eu, né? Primeira e segunda pessoa, eu e tu. Não tem terceira pessoa, assim, quem a empresa mandou. Quem que a empresa mandou, cara? Isso eu vejo direto acontecer. E faz parte da tua função, né? Outro dia também, foi em sala de aula que o pessoal perguntou, poxa, mas o processo de desligamento é responsabilidade do gestor ou é do RH? Boa, não é o RH Cristian. quem tem que Bom falar. ponto. Cara, assim, Ótimo ponto. não cabe essa discussão. Você é a pessoa que manteve todo aquele relacionamento, você é quem foi a empresa para aquela pessoa, você é quem tem que fazer essa conversa difícil, que não é simples, né? Ninguém está aqui dizendo que é fácil e simples, mas assim... Mas é sua responsabilidade. Né? E até tudo bem que o RH esteja Lógico, junto. pode até estar. É até uma melhor prática né? de mercado. Que tenha mais alguém junto no processo de desligamento, né? Que você não faça sozinho, você e o colaborador. É uma melhor prática de mercado. Em muitas empresas, essa segunda pessoa é um representante do RH, ali, né, para fazer um apoio, para estar naquele momento delicado, ter uma terceira pessoa naquele momento delicado, bastante importante. Mas a responsabilidade é do líder. Né? E ponto. Às vezes ter o RH na sala é bom até para resolver questões práticas, né? Em relação ao meu seguro-saúde, dura até quando que eu tenho que assinar, onde eu tenho que homologar, né? E às vezes são algumas conversas assim que é melhor o RH como elemento neutro na história pode ajudar. Quanto a isso, eu acho que é até uma boa, de fato, é uma boa prática. Eu sempre bom ter alguém do RH para ajudar com essas coisas práticas. Porque ainda que a pessoa soubesse que, né, pelos feedbacks corretivos, que não está vindo bem, etc e tal, é um choque, é sempre um choque, né? É algo que termina... É o fim de uma relação. É o fim de uma relação. Então, podem ser que surjam confusões, dúvidas, e o RH pode ajudar, mas podem surgir também emoções, né? Sim, pode. Pode. E não é tão incomum, né? Não. Acho que a gente aqui já viveu algumas situações realmente constrangedoras, né? E das mais variadas, né? A pessoa pode, de fato, ficar triste, com medo, ela pode chorar na sua frente, né? E aí tem Bruno costuma dizer isso em sala de aula, né? O tempo que você dedica à conversa de desligamento não pode ser curto demais para você não transmitir para a pessoa a sensação de que você quer acabar logo com aquilo, né? Mas também não pode ser longo demais para não tornar aquilo uma sessão de terapia, porque aí você saiu da função de liderança. Né? Então, primeiro tem que reservar realmente um tempo na agenda. Guarda ali um tempo para que você, naquele tempinho que você vai fazer aquilo acontecer, você esteja, de fato, presente. E essa é uma forma de evidenciar o respeito para a pessoa e tornar o desligamento humanizado. Se, eventualmente, ela tiver ali uma emoção manifesta, espera. Não precisa ali tentar arranjar alguma coisa para dizer para a pessoa se sentir melhor. Não precisa tirar aquelas frases de efeito que às vezes ficam clichê. Muitas vezes, se a gente simplesmente disser eu posso imaginar como você está se sentindo, é o suficiente para a pessoa entender que você naquele momento está sendo empático. Sabe? Então, assim, ok. E, por outro lado, às vezes a pessoa pode ter um acesso de raiva. Né? Isso já aconteceu com vocês, mas pode ter. A pessoa pode a falar coisa indevida, né? Exatamente. E às vezes leva pro lado pessoal, fala algumas coisas que não tem nada a ver, e aí realmente você precisa estar preparado para isso. Né? O que a gente está aqui colocando é que as pessoas precisam se preparar. Não é um momento trivial, né? Exatamente. Fora algumas pessoas sádicas, né, que falam, eu gosto de fazer, não é bom para ninguém, né? Não é bom para quem obviamente está saindo, e também não é bom para quem está tendo que fazer a demissão, né? Mas então... eu acho que um dos segredos para amenizar ou para melhor gerenciar a emoção que pode surgir, é a questão também do local, né? Separar uma salinha reservada né, para que a pessoa possa eventualmente extravasar a emoção que ela tem ali com a privacidade com a privacidade que ela precisa, né? O que é difícil, obviamente, que muito escritório hoje em dia, por conta de ser open space e tal, ainda que você faça numa sala de reunião, as pessoas veem você indo para a salinha de reunião com a pessoa e a pessoa saindo chorando e tal. Gente, é difícil, mas assim, separar um local apropriado para ter essa conversa, assumindo que ela pode se tornar uma conversa difícil, é super importante, né? Sim, até para
uma forma também de exercitar o respeito para que essa pessoa não fique exposta. Porque pode ser que ela se arrependa depois da forma como ela está reagindo. Nos casos dos acessos de raiva, por exemplo, quando baixa aquela adrenalina, quando baixa a emoção, às vezes a pessoa fica até constrangida de ter reagido daquela maneira. A propósito, eu acho que um ponto importante para a gente lembrar aqui entre nós, quando a reação tem a ver com a raiva, vem junto uma série de questionamentos, sabe? Ou de justificativas, como quem diz, tá, mas por que eu e não fulano? Sim. Tá, mas por que não foi me dando direção no caminho? Por que isso, por que aquilo? Independentemente daquilo que vem junto, né, em termos de argumentação com esse excesso de raiva, é importante que o gestor se posicione com firmeza, nem que seja utilizando frases que digam, por exemplo, olha só, Bruno, nesse momento não cabe essa discussão, porque a decisão está tomada. Eu entendo como você se sente. E é importante que você perceba que, nesse momento, essa discussão não vai ser produtiva, não vai levar a gente a lugar nenhum. É por aí. Porque precisa, de alguma maneira, tirar a pessoa daquele ciclo de argumentação, que não vai ajudá-la. Sim. Né? Porque vai retroalimentando a sensação de raiva que ela está sentindo. É, raiva se né? De alimenta frustração, de raiva, né? Que ela está sentindo. É verdade. E em período de pandemia e home office, já fizeram desligamento virtual? Não, eu não tive essa experiência, mas assim, eu acho que o que vale para o presencial, que a gente está falando aqui no presencial, vale para o... Aliás, eu estou falando, aconteceu sim, eu tive uma situação e aí, assim, o que pediram, e assim, que eu acho que é o mínimo de respeito, é que a pessoa ficasse com a câmera aberta, eu também mantive a minha câmera aberta, e assim, todo o procedimento que eu faria, né, presencialmente, eu acabei fazendo virtualmente. Não teve ninguém acompanhando, foi uma conversa direta, né, mas assim, eu procurei seguir exatamente como eu faria no presencial, né. Sim. Então, acho que assim, vale, todas as recomendações do presencial valem para o virtual, né? Não dá para você simplesmente... Eu nunca, obviamente, nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi falar de pessoas que foram demitidas por e-mail, somente agora na época da pandemia. Isso para mim é meio que inconcebível, né? Aí beira aí a falta de respeito, né? Até, né? É tipo da coisa que sempre possível fazer presencialmente, né? Sim. Se Se possível, tiver melhor. que fazer virtual, câmera aberta, Câmera né? aberta. E seguir esses mesmos steps, né? É o que você falou, quer dizer, eu acho que dificulta bastante, né? Porque se você aí já você perde esse contato visual, né? De uma forma estruturada com a pessoa, né? A própria comunicação verbal, você também não está ali vendo como é que a pessoa está reagindo, então... o presencial é sempre melhor, Sempre né? preferível, né? Inclusive, trouxeram até também em treinamento, André, que a gente falou dessa questão do virtual, e trouxeram agora eu não vou me lembrar o nome do filme, mas é um filme onde uma empresa contrata um cara, a função dele é fazer desligamento, e ele fazia os desligamentos virtualmente, sem ir Então, ele era especialista, ele tinha um ritual, um processo a ser seguido. Do George Clooney. E fazia tudo virtualmente. Se eu não me engano, é Amor Sem Escalas. Eu não me lembro agora. O título não remete muito a isso, Tá. porque tem o pano de fundo de um romance ali na... Tá. Mas a profissão dele era essa. profissão Ele dele era era o essa. desligador oficial. Era uma empresa terceirizada contratada para fazer desligamentos. Agora Você veja. imagina? É a questão da omissão que a gente falou, né? Não dá, cara. Esse é O cara gestor que tem que fazer, né? Terceirizar o problema. Vale a pena mesmo. Esse filme é bem interessante para pensar e avaliar, discutir. Pensar em como não fazer, né? Exatamente. Muito bom. Eu fico pensando também que é o seguinte, como a gente está falando por razões naturais, assim, a preocupação que a gente tem que ter com a pessoa desligada, mas a gente como gestor tem que ter uma preocupação também com as pessoas que ficam. Né? Então, a forma como você faz o desligamento de alguém que fez parte da equipe até aquele momento e hoje não faz mais, eu acho que, de certa forma, além de fazer isso de maneira humanizada, mostra respeito e é benéfico para quem está sendo desligado, já que a decisão foi tomada e isso é inevitável. É bom para a empresa, porque usando pesquisas como a Glassdoor, por exemplo, esse tipo de coisa repercute. A pessoa pode até entrar lá e escrever assim, foi demitido, mas, enfim, que pena. A imagem da marca. Desejo tudo de bom para a empresa e tal, que pena que não deu certo. Então, pode até ajudar a empresa e a marca.
mas também é muito importante para quem fica, né? Porque a pessoa vê o respeito em toda a trajetória da experiência do colaborador, desde a atração até o momento que se desliga. Falou, pô, que pena que o fulano foi embora, mas que legal que trataram com respeito, que deram esclarecimento. Eu sei que não foi uma coisa assim que surgiu do nada, porque ele estava recebendo feedbacks corretivos e tal. Puxa, que pena que não deu certo. Mas assim, o time que fica, acho que se sente menos mal também com o desligamento, né? Então, eu acho que é bom para as 3 partes, né? Com certeza. Tocou num ponto super legal. Super importante. É mais sistêmico isso, né? Não é só chegar lá e comunicar. É isso. Envolve outros elementos. Por isso que, assim, é lógico, é um filme, né? Uma paródia, etc. Tal, mas você imagina que situação bizarra, né? Assim, a empresa contratar um terceiro para desligar. Que coisa desumana, né? Assim, qual é a empatia que esse cara vai ter com a pessoa que está ali? O cara fazia aquilo de uma forma, assim, sistêmica, processual. Ele já tinha lá as etapas a serem cumpridas e fazia. E a gente fala tanto de construir confiança no caminho, construir conexão, construir senso de pertencimento. A forma como eu vou fechar isso também conta muito. Lógico. Aliás, a gente tem que até recuperar esse filme, Andréia, para colocar nos treinamentos como forma de Exemplo. não fazer, né? Exemplo de não fazer. Boa. É uma boa. Boa. Gente, o assunto é difícil. Né? É necessário. Mas é necessário, né? A gente, como gestor, precisa respeitar algumas regrinhas dessa aqui também, né? Que ajudam. Acho que fácil nunca vai ser, mas é natural. A gente tem que aprender e fazer da melhor maneira possível. Acho que essa dica da Andréia do colocar a pessoa no centro é sempre muito boa. Tomar esse cuidado, né, entre a decisão e a execução propriamente tal, para não tratar a pessoa de maneira diferente, né? E aqui a gente está assumindo que é um desligamento programado, não é uma justa causa, não é uma coisa, né? Não é uma quebra de confiança. Não perder de horizonte também que a pessoa que estava ali com a gente até hoje ajudou a construir a empresa que a gente tem, a área que a gente tem, o clima que a gente tem. Então, o mínimo que ela merece é respeito. Quem fica vai se beneficiar com isso também, né? Com certeza. Muito bem. E uma coisa, até só antes da gente ir para os finalmente, Bruno. Eu ia para o Jabá. Ah, é? Porque nós temos um cursinho também sobre desligamentos humanizados, está lá no site. Não, olha só, é verdade. É verdade. Mas, assim, tem várias outras dicas, só uma curiosidade que, assim, que também acontece, eu só queria ouvir de vocês aí, que é a situação do, enfim, tá bom, concluiu, você foi para a salinha, fez todo o procedimento bacana, agora tem talvez a fase mais chata, né, que é o desligado sair da reunião e pegar as coisas dele, se despedir das pessoas. Como é que vocês entendem que sejam talvez boas práticas para tratar esse momento? Quer dizer, deve se abrir para que a pessoa possa se despedir das outras pessoas, pega as coisas dela depois, pega na hora. O que você acha, André, Bruno, em relação a isso? Ou não tem uma receita aqui, de repente depende do caso? Pois olha, talvez dependa do caso, sabe, PG? Mas o que eu percebo que tem funcionado bem, até pelas experiências que os mentorados têm compartilhado com a gente. Perguntar para a pessoa como ela prefere. Isso. Se isso couber, se isso fizer sentido, porque né, depende do tipo de equipe, do tipo de atividade e tudo mais. Mas, de uma forma geral, se você tiver a oportunidade de perguntar para a pessoa se isso encaixar ali naquilo que não vai causar tumulto, porque dependendo da função que as pessoas exercem, num call center, por exemplo, ela não consegue voltar e se despedir das pessoas, porque as pessoas estão atendendo uma ligação após a outra. Por isso que depende do contexto. Mas, respeitada essa questão do contexto, se for possível perguntar para a pessoa, eu recomendo na seguinte situação. Falar assim, você prefere fazer uma breve despedida das pessoas? Breve, né? Até porque não dá para ficar uma tarde inteira despedindo. Sim. Não é bom para ninguém, nem para a própria pessoa lógico. fazer isso. Você prefere fazer uma breve despedida das pessoas? Como você prefere fazer? Eu já vi acontecer de tudo. Eu já vi gente querendo, sim, fazer a despedida. Eu já vi gente dizendo assim, olha, não, eu prefiro só ir embora. Pego minhas coisas depois. Isso. Eu já vi gente que disse assim, eu vou pedir para alguém vir pegar as minhas coisas daqui a um tempinho, amanhã. Então, eu acho que a pessoa também, se ela puder tomar essa decisão de uma maneira que ela fique mais confortável, melhor. Então, se a atividade permitir, faz essa fala. Faz essa pergunta para dar essa possibilidade para a pessoa. É mais uma evidência de consideração para que ela escolha a maneira como ela quer, de fato,
agir naqueles minutos que ela tem disponíveis ali na sequência. Boa dica. Boa dica. Muito bom. Obrigado. Maravilha, gente. Bora Isso, encerrar? não. Vamos encerrando, então. Foi o... Cara, apesar de ser um assunto delicado, eu acho que o papo foi muito bom. Acho que o pessoal também deve ter gostado bastante. Então, estamos encerrando essa primeira experiência aqui do ciclo de desafios da gestão. 3 episódios. Hoje a gente falou sobre desligamento humanizado. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou bastante. E havendo interesse também, e com outros temas que as pessoas têm sugerido para a gente nas redes sociais, a gente volta a fazer futuramente outros ciclos desses de desafio da gestão. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, por favor, curtam e compartilhem. Isso ajuda a gente pra caramba. Esperamos vocês no próximo episódio do Mentorex Cast. Grande abraço, gente. Um abraço, valeu, pessoal. PG. Valeu, André. Obrigado, André. Valeu, Bruno. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.